Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Valendo então, gente. Universitários Missionários aqui na sua 316. Tema de hoje, frustrados com Deus. Pastor Marcelo, explique o tema desse programa. É possível, Pastor Marcelo, ficar frustrado com Deus? Fala pra gente. Pois é, né? Agora começamos já com essa questão, se é possível ficar frustrado com Deus. Aí eu digo que sim, porque essa frustração não é um problema de Deus, é um problema nosso. Nós podemos ficar frustrados com Deus, não por causa de Deus, mas por causa do nosso sentimento. Eu fui pesquisar aí a definição de frustração no dicionário, né? Frustração é um sentimento de insatisfação ou de contrariedade, geralmente causado pela não concretização de um desejo, de uma expectativa, de uma necessidade ou de um objetivo. Sinônimos: decepção, desalento, desapontamento, irritação, malogro. Então, esse é o sentido de ser frustrado. Você tem uma expectativa, você tem um objetivo, você tem um desejo, e isso não acontece. E se estamos falando do nosso relacionamento com Deus, eu sou uma pessoa, Deus é outra pessoa. Eu tenho vontades, objetivos e desejos. Deus tem vontades, objetivos e desejos. Então, às vezes, essas duas coisas não se encaixam. E quando não se encaixam, eu posso me sentir frustrado, não em relação ao caráter ou às verdades de Deus, mas em relação às expectativas que eu criei a respeito de Deus. Um relacionamento entre dois seres pessoais que têm vontades distintas, com certeza, em algum momento, um dos dois vai ficar frustrado, né? E muita gente não para pensar que, se às vezes ficamos frustrados com Deus, muitas vezes Deus fica frustrado com a gente. Tem isso também, né? Tem esse lado também, tá? Nayan, este não é um problema pequeno, né? A frustração com Deus. Na semana passada, nós falávamos sobre como ajudar pessoas que estão passando por uma crise de fé, como ajudar pessoas que estão perdendo a fé. E nós falamos sobre pessoas que estão desanimadas porque não cultivaram uma vida devocional ou deixaram algum pecado entrar na sua vida e por isso ficam envergonhadas. Falamos também de pessoas que passaram por escândalos com lideranças, escândalos com igrejas e por isso se esfriaram. E também pessoas que estão experimentando dúvidas teológicas, dúvidas doutrinárias, não conseguindo acreditar mais em certos aspectos da fé. Mas eu deixei para falar hoje nesse programa de uma causa de afastamento, de esfriamento e até de abandono da fé, que é muito séria, muito importante, por isso vamos dedicar o programa inteiro a esse tema, que é a perda da fé por uma decepção com Deus, com uma frustração com Deus, né? Pessoas que passaram por experiências e que essas experiências, principalmente tragédias, fizeram com que elas ficassem frustradas e decepcionadas, né? Eu vi essa semana a notícia de três senhoras idosas que estavam indo para a missa, né? Eram católicas, estavam indo para a missa domingo de manhã. E aí um homem bêbado saiu do bar, passou a noite inteira no bar, saiu trocando as pernas, entrou no carro, pegou o carro, invadiu a calçada, atropelou as 3 velhinhas e matou as 3 velhinhas. E aí eu imagino como está talvez o coração dos filhos, dos netos, né, dos sobrinhos, né? A gente viu também na outra semana o caso de uma cantora gospel da Bahia, que foi assassinada pelo marido. E aí isso dá um nó, muitas vezes, na cabeça da pessoa. Peraí, elas estavam servindo a Deus, né? As outras elas estavam buscando a Deus de alguma forma, de alguma maneira, e
Tem um livro até, inclusive, que foi um best-seller no século passado, que discute esse tema, discute essa temática, que é por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Essa é uma pergunta que frequentemente passa pela nossa mente e a gente pensa, espera aí, eu estou fazendo tudo certo. Por que isso aconteceu? Por que Deus permitiu tal coisa? Por que eu não consegui tal objetivo? Será que Deus não prometeu tal coisa para aqueles que o obedecem? Né? Cristãos e não cristãos, né? Isso é algo independente de religião. Cristãos e não cristãos têm uma ideia de que se fizermos coisas boas virão para nós. Você vê esse tipo de discurso em todo tipo de religião, e até gente que não tem religião definida fala sobre o universo. Jogue coisas boas para o universo, que o universo vai jogar coisas boas para você. Parece uma ideia que já está muito entranhada na nossa mente. Só que, Nayan, o problema é que a vida muitas vezes vai frustrar essas expectativas. Nem sempre quem faz o bem vai ser recompensado nesta vida. Nem sempre quem faz o mal vai ser julgado nesta vida. E isso gera frustração. Às vezes, quando é uma coisa muito distante de nós conseguimos até lidar. Mas quando atinge a nossa carne, quando atinge a nossa família, quando atinge as nossas expectativas, isso pode sim provocar uma grande crise de fé, né? E a pessoa fica frustrada com Deus. Mas, Nayan, você pode perguntar, mas será que a Bíblia não ensina isso de uma certa maneira, a lei da semeadura? Né? Nós lemos versículos sobre isso. Eu vou pegar 2 textos do apóstolo Paulo, inclusive. Não vou nem para o Antigo Testamento, não. Em Romanos, capítulo 2, versículos 6 a 11, Paulo diz o seguinte, falando de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. E em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 a 9, Paulo diz assim: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Então parece que existe uma promessa de uma retribuição, ou de uma correspondência, ou de uma recompensa pelos atos que fazemos. E há uma expectativa de que essa recompensa aconteça ainda em vida. Né? Sabemos que a nossa recompensa maior, né, nos é dada não pelas nossas obras, mas mediante a fé, e a recompensa maior é a vida eterna em Cristo Jesus, é o novo céu e a nova terra, sabemos disso. Mas também vemos muitos textos bíblicos como esse e outros que dão a entender que eu posso esperar uma proteção especial, um cuidado especial e uma bênção especial aqui ainda nesta vida, em meio às lutas e tribulações, mas eu posso sim esperar alguma recompensa pela minha fidelidade a Deus. E eu posso esperar a manifestação da justiça de Deus sobre os ímpios. Só que muitas e muitas vezes na nossa vida isso não acontece.
E isso nos deixa frustrados, isso nos deixa perguntando por que Deus permitiu isso? Por que eu, que sou servo de Deus, estou passando por essa situação? Por que Deus permitiu que tal coisa acontecesse? Por que Deus ainda não respondeu a minha oração? Será que Ele não me ama? Ou será que Ele não tem poder para mudar essa situação? Essa é uma dúvida que é muito mais do que uma dúvida teórica, é uma dúvida pessoal, é um problema de relacionamento. E é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Se você, ouvinte, está passando por essa situação, está se sentindo frustrado com Deus, é com você que eu quero falar nessa tarde. Seja você universitário, esteja você fora da universidade, você é o nosso público-alvo nessa tarde. Vem com a gente, pessoal, vem com a gente, pergunte aí, comente, fique à vontade, 11 930 030316. Até as boas-vindas aqui, pastorzão, para o pessoal de Toritama, lá em Pernambuco, que está chegando aqui, ó, Nazaré, lá na Bahia. Bem-vindos. Jaíba, Minas Gerais, Brasília, Distrito Federal, tem também o pessoal de São Jorge dos Ilhéus, que fica na Bahia, Dourados, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, capital. Fora do Brasil tem gente na Bélgica e também no Canadá, acompanhando aí o nosso programa. Obrigadão pela audiência, viu, galera? Que maravilha, uma audiência diversificada. Que maravilha. Tem uma galera diferente aí acompanhando. 3h26 agora, no nosso horário oficial de Brasília. Pastor, diante do que o senhor falou, eu queria que você explicasse pra gente. Existem personagens bíblicos que tiveram essa experiência, pastor Marcelo? Sim, existem vários personagens. A gente, às vezes, pensa que só a gente que está passando por isso, que só a gente que está pensando isso, coisas que a gente tem medo até mesmo de falar em voz alta ou de expressar para as pessoas mais próximas de nós, mas os personagens bíblicos, os homens e mulheres que escreveram a Bíblia, foram usados por Deus, inspirados por Deus para escrever a Escritura, relataram esse tipo de experiência. Eu vou ler alguns textos um pouco longos, mas eles são interessantes para a gente ter uma ideia, uma noção desse conceito e dessa experiência. São textos, Nayan, que muitas vezes a gente passa por cima deles, a gente passa batido deles. Não é comum termos pregações em cima desses textos. Quando a gente faz a nossa leitura devocional, a leitura anual que a gente faz, vou ler a Bíblia toda em um ano, a gente passa muito rapidamente por esses textos e quer logo chegar nos textos mais agradáveis ou mais certeiros, né, que reconfortam o nosso coração, mas são alguns textos bíblicos que falam da experiência de pessoas frustradas e de pessoas até mesmo amarguradas. Uma dessas pessoas foi Asaf. Asaf, ele era um músico, ele era um compositor, ele foi encarregado por Davi de cuidar da adoração, da parte musical do templo que ele iria construir. Então, antes mesmo do templo ser construído, ele já trabalhava nessa parte, era um ministro de música. E Asaf escreveu vários salmos. Um dos salmos que ele escreveu é o Salmo 77, que diz assim: eleva a Deus a minha voz e clamo. Eleva a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma não encontra consolo. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e o meu espírito desfalece. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de tempos passados. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito pergunta: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Então eu disse: esta é a minha aflição. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo.
Recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Houve trovões nos espaços. Também as tuas setas cruzaram de uma parte para outra. O estrondo do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. O teu caminho foi pelo mar. As tuas veredas passaram pelas grandes águas. Mas ninguém encontrou as tuas pegadas. O teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. Olha que coisa linda, né? Que texto tocante. Asaf, ele estava passando por uma crise, ele estava angustiado, ele estava sofrendo, ele estava gemendo, ele estava sem dormir. Não sabemos qual era esse problema, se era um problema pessoal ou se era um problema nacional, mas ele estava em crise. E a crise dele se agravava porque ele percebia assim, olha, Deus não está fazendo hoje aquilo que ele fazia antigamente. Ele tinha experiências com Deus, ele tinha uma experiência de algo que Deus fez no passado, mas hoje, naquele momento, ele não estava mais vivendo aquilo. E aí, o que ele usa para ele se confortar? O que ele usa para ele continuar? É se lembrar das coisas do passado, se lembrar do que Deus fez. Se Deus já fez no passado, pode ser que ele faça de novo. Então, eu vou me lembrar, eu vou me firmar. E aí ele lembra das histórias, ele lembra da Bíblia, ele lembra do que Deus já tinha feito. Tem um outro salmo, que esse é mais barra pesada. É o Salmo 88. É o Salmo dos filhos de Corá. Os filhos de Corá, eles também eram responsáveis pelo canto, pela música, pela adoração lá em Jerusalém. E esse salmo, esse é um dos salmos que eu nunca vi alguém pregar sobre ele, porque, diferente do 77, que ainda tem uma esperança, vou recordar os feitos do Senhor. O 88, ele é seco, ele não tem esperança nenhuma. Os filhos de Corá, eles estão na depressão mesmo, eles estão sem esperança. Olha só, Salmo 88. Ó Senhor, Deus da minha salvação. Então ele reconhece que Deus é o Deus da salvação. Dia e noite clamo diante de ti. Tá certo, tá clamando. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está cheia de angústias e a minha vida já se aproxima da morte. Sou contado com os que descem ao abismo. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não lembras. Pois foram abandonados pelas tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Afastaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e a ti levanto minhas mãos. Será que farás maravilhas para os mortos? Ou será que os finados te louvarão, se levantarão para te louvar? A tua bondade será anunciada na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? A gente sabe que sim, né? Mas ele não sabia ainda. Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e de madrugada dirijo a ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto? Ando aflito e prestes a morrer desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Sobre mim passou a tua ira, os teus terrores acabaram comigo. O dia todo eles me rodeiam como água, há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste os amigos e companheiros, os meus conhecidos agora são as trevas. E acaba o salmo. O salmo termina assim, né? sem esperança, né? Os filhos de Corá estavam realmente
vivendo a noite escura da alma, em que parece que Deus se ausenta, em que parece que Deus não responde, e que a pessoa parece que fica sem esperança. Você está se sentindo assim, ouvinte, né? Você não está sozinho. Tem gente que passou por isso também. Tá? Jeremias, o profeta Jeremias, conhecido como profeta chorão, ele discutia com Deus. Ele brigava com Deus. E por quê? Porque Deus mandou que ele pregasse, que ele fizesse um ministério, mas as pessoas não ouviam, não davam ouvidos às palavras de Jeremias. Como acontece hoje em dia, o profeta popular era o profeta que falava coisas agradáveis. É o profeta que anunciava vitória. Não, povo de Deus, não temam. Aqui é o templo do Senhor. Deus vai nos proteger. Os babilônios não vão nos destruir. Imagina, somos o povo escolhido de Deus. E Jeremias colocava o dedo na ferida. Jeremias falou, não, vocês vão ser derrotados, sim. Aliás, é melhor vocês se renderem logo a Nabucodonosor, vocês fazerem uma aliança, abrirem as portas, vai ser menos pior. Aceita que dói menos. Se vocês se renderem, vai ser melhor. Mas se vocês resistirem, essa cidade vai ser toda destruída. E aí o povo preferia o profeta popular. Preferia o profeta que falava coisas doces e agradáveis. E aí Jeremias disse, Jeremias capítulo 20, versículo 7, tu me persuadiste, Senhor, e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou motivo de riso o dia inteiro. Todos zombam de mim. Porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar violência e destruição. Por causa da palavra do Senhor, sou objeto de deboche e de zombaria o tempo todo. Quando pensei, não me lembrarei dele e não falarei mais em seu nome, então isso se tornou em meu coração como um fogo, encerrado nos meus ossos. Estou cansado de sofrer e não posso mais. Porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados. Denunciem, nós o denunciaremos. Todos os meus amigos íntimos esperam que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe persuadir. Então nós o veremos e dele nos vingaremos. E aí ele continua falando, ele chega até a amaldiçoar, igual Jó, a amaldiçoar o dia em que ele nasceu. Ele fala, não queria ter nascido porque essa situação para mim está muito angustiante, está muito pesada. Em Eclesiastes, a gente vê o sábio, né, o autor, provavelmente Salomão, falando sobre a aparente injustiça que há na vida, a aparente injustiça do sábio e do justo, que tem o mesmo destino, às vezes, do ímpio e do tolo. Eclesiastes 8, versículos 10, 14 e capítulo 9, 2. Assim também vi os ímpios serem sepultados com honra, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isto é vaidade. Ainda há outra vaidade sobre a terra, justos que são tratados segundo as obras dos ímpios, e ímpios que são tratados segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mal, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios e com o que não os oferece, com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramentos, como com aquele que tem medo de fazê-los. Essas são as considerações aí que o autor do Eclesiastes faz, né? E a gente vê principalmente essa mesma dúvida, essa mesma questão em Jó, de uma forma bem pessoal, quando ele diz, né, Jó 3, 25 e 26, aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. Tá? Então, esses são alguns exemplos, né, e tem outros na Bíblia, de personagens, de pessoas que passaram por essa frustração, por essa angústia, por essa decepção de não ver a ação de Deus em geral, ou ver aquilo que parecia o contrário do que Deus tinha prometido. E eles estavam nessa situação.
você não está sozinho. Muito bem, 3 horas e 39 minutos aqui na 316. Pessoal que está ao vivo aí no YouTube só está vendo imagens do pastor Marcelo Santos. A minha câmera caiu aqui rapidinho e aí a gente já vai voltar, viu? Estamos ao vivo no YouTube, viu, pessoal? Para quem quiser não somente ouvir, mas também assistir esse papo, YouTube da 316 é o Rede 3.16 TV. Continuando as perguntas aqui para o pastor Marcelo. A teologia, pastor Marcelo, da prosperidade tem alguma coisa a ver com isso, pastorzão? Tem sim, tem sim. Muita da nossa frustração ela acontece por causa de uma má teologia, a chamada teologia da prosperidade. E hoje em dia tem uma outra versão dela, que é a teologia coach. Vamos falar um pouco sobre isso. Esses personagens bíblicos que nós lemos, sobre os quais nós lemos os escritos deles, eles ficavam frustrados porque eles não tinham a visão geral do propósito de Deus. Hoje nós temos a Bíblia completa, o Antigo e o Novo Testamento, a revelação especial de Deus em Jesus e o plano de Deus para o futuro. Então a gente tem uma visão geral. Como eles tinham apenas uma parte da revelação, e não tendo uma visão do todo, isso os levava a ter certas expectativas que foram frustradas. Isso é o mesmo que acontece com a teologia da prosperidade e com a teologia coach, porque essas teologias, elas fazem exatamente isso. Elas pegam partes dos textos bíblicos, pegam textos bíblicos, um texto aqui, um texto ali, um texto ali, e montam uma teologia que diz mais ou menos o seguinte: a teologia da prosperidade diz assim, olha, se você for fiel a Deus, essas promessas que Deus fez para o povo de Israel, de ser vitorioso nas batalhas, de ter uma saúde perfeita e de ter prosperidade financeira, essas são promessas de Deus para quem é fiel. Essas são promessas de Deus e vão vir. E não é apenas uma bênção de Deus que Deus pode dar a quem pede, mas é uma obrigação de Deus para quem é fiel. É uma questão contratual. Tá aqui, olha aqui as letrinhas do contrato. Deus é obrigado a te dar isso se você fizer isso. E essa expectativa tem levado muitas pessoas à frustração. Essa expectativa tem levado muitas pessoas a achar que Deus falhou com elas no momento em que elas vendem propriedades e entregam ofertas e Deus não lhes dá em dobro, Deus não faz elas ficarem ricas, Deus não faz elas se tornarem presidentes de empresas ou donos de negócios ou etc, etc, etc. Aí tem a versão mais sutil disso, que é a teologia do coach, que não fala tanto de sucesso material, de ter dinheiro, mas fala de ser uma pessoa realizada, fala de ser uma pessoa bem-sucedida, né? E não importa o que significa. Fala de realizar os seus sonhos. Deus vai realizar os seus sonhos. Os sonhos de Deus são os seus sonhos. Deus quer investir na sua vida, né? Você é o centro do coração de Deus. Você é o ponto fraco de Deus. Então Deus vai fazer tudo por você. Não existe nenhuma possibilidade de você ficar frustrado com Deus, porque o que você quer é o que Deus quer. Deus vai te dar. Deus vai fazer. Você está no centro. Você é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Então Deus vai fazer acontecer. Então, obviamente, as pessoas se frustram. Não tem como não se frustrar, porque a vida não é assim. E essas são promessas que Deus não fez, né? Deus não fez esse tipo de promessa, tá? Quando a gente pode até pegar textos isolados que podem apoiar isso. Você pega um texto aqui, um texto ali, parece que diz isso. Mas se você pega toda a história bíblica, se você pega, por exemplo, que aquelas promessas de Deus para Israel, para Israel ter aquelas bênçãos, Israel precisava obedecer todos os mandamentos da lei, e que Israel nunca obedeceu todos os mandamentos da lei, então por isso nunca teve essa prosperidade plena. Quem somos nós para achar que nós vamos cumprir todos os mandamentos e que por isso vamos ter direito a todas essas bênçãos de prosperidade?
né? E tem textos que falam sobre o amor de Deus, sobre o cuidado de Deus, sobre a paternidade de Deus, mas nenhum deles diz que Deus é obrigado a realizar os nossos sonhos, ou que os nossos sonhos sejam tão importantes assim. Tem sonhos que a gente tem que realmente não foi Deus que nos deu, né? Fomos nós mesmos, o mundo, ou às vezes até o diabo, tá? Aí nós muitas vezes ficamos frustrados com Deus por causa de promessas que Deus nunca fez. Preciso entender isso. Por exemplo, riqueza. Deus prometeu que seríamos ricos. Em Mateus 6, versículo 19 a 21, Jesus diz o seguinte: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Sucesso. Será que Deus prometeu que teríamos sucesso? Seríamos bem-sucedidos em tudo que fizéssemos e teríamos aceitação pelas pessoas? Em João 15, 20, Jesus diz assim: lembrem-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Ou seja, Jesus está dizendo assim: esperem ser tão bem-sucedidos quanto eu fui. Esperem ter tanta aceitação e aclamação popular quanto eu tive. É isso que Jesus prometeu. É isso que Jesus está dizendo, né? Fama. Será que Jesus quer nos dar fama? Jesus quer nos colocar em posição de destaque? Veja o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 4. Pelo contrário, Paulo está falando dele como apóstolo. Em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias. Versículo 8. Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Então, a fama que Paulo tinha era uma fama de ser encrenqueiro, era a fama de não ter poder, era a fama de explorar as igrejas. Dentro das próprias igrejas, ele não era aceito muitas vezes, né? Essa era a fama que ele recebeu, né? E morreu na prisão, morreu executado por César, né? Por Nero, né? E a harmonia familiar? Será que Deus promete a quem é fiel, a quem crê, que teria harmonia dentro de casa, que teria uma família equilibrada e uma família onde todo mundo está bem? Veja qual é a promessa que Jesus faz em Mateus 10, de 34 a 39. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. E saúde? Saúde perfeita. Deus promete isso para nós? Deus promete para quem crê, para quem tem uma aliança com Ele, uma saúde perfeita? Isaías 53:5 diz assim, ó: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías nos promete que Jesus levou sobre si
as nossas enfermidades. Mas ele também levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados. Então, se alguém acha que esse versículo diz que quem é crente em Jesus não fica doente nesta vida, também tem que acreditar que se alguém aceita Jesus não peca mais, não tem mais pecado, porque Jesus levou sobre si as nossas iniquidades junto com as nossas enfermidades. Então, se a fé em Jesus me livra de eu ficar doente, eu nunca mais vou ficar doente porque eu estou em Jesus, também significa que eu nunca mais vou pecar porque eu estou em Jesus. Mas entendemos que no novo céu e na nova terra não haverá mais pecado nenhum. Todas as nossas iniquidades serão coisas do passado. Seremos completamente livres de pecado. E também teremos um corpo restaurado, ressuscitado e glorificado, que também nunca mais vai ficar doente. Mas enquanto esse dia não chega, ainda pecamos. Enquanto esse dia não chega, ainda temos um corpo que está morrendo e se deteriorando. Ainda temos um corpo capaz de ficar doentes. Tá? Essas são algumas das promessas que a teologia da prosperidade e a teologia do coach fazem, que não se sustentam à luz da Bíblia, quando a gente tem uma visão geral, uma visão completa da Bíblia. Quando a gente entende o que de fato Deus está prometendo para nós, o que Deus não está prometendo para nós, o nosso nível de expectativa fica ajustado com a realidade e podemos então ter uma relação menos frustrante com Deus. Tá? Eu queria ouvir dos nossos ouvintes o que eles estão achando, se eles têm alguma pergunta. Como é que está a participação dos nossos ouvintes hoje? Bom, nós temos, deixa eu ver aqui, eu tenho um áudio da irmã Maria, vamos ouvir aqui, deixa eu ver o que ela está falando pra gente. Fala, minha querida. Ela foi lá pro YouTube para conferir lá. Você vai ter que falar para mim, porque o áudio que você ouve eu não consigo ouvir. Ah, não? Você não conseguiu ouvir, não? Então. Não. Sempre que você coloca um áudio aí que os irmãos mandam, para mim não chega. Não sei se chega para o pessoal do YouTube, mas para mim não chega, não. Entendi. Não, na verdade ela só está aqui, né, louvando a Deus pelas suas palavras, né, pelos ensinamentos, e dizendo que ela está lá agora pendurando roupa e ouvindo o nosso quadro. Que maravilha! E disse que estava curiosa para conhecer, ela foi lá, deve ter futucado lá no YouTube para poder ver a gente. E aí, irmã Maria, me achou bonitão? O que achou? Ficou decepcionada? Você gostou do penteado do pastor? Pois é, como é que tá aí o corte de cabelo? Tá bonito? Corte de cabelo, Abraço, irmã Maria, Deus te abençoe, tá lá em Itaguaí, acompanhando a programação da nossa Rede 316. Maravilha. Bom, pastor, nós temos aqui mais uma pergunta para ti. Hoje, para quem tá chegando aí, ó, atenção, pessoal, frustrados com Deus, é o tema de hoje, hein? Frustrados com Deus. É possível, pastor, ficar frustrado com as promessas que Deus de fato fez? Não. Aí não. Aí é impossível, porque quando Deus faz as promessas, quando é Deus que faz a promessa, ele cumpre, ele é fiel, ele não frustra ninguém nesse sentido. Nós ficamos frustrados com as expectativas que a gente cria. Mas as promessas que ele faz, ele cumpre, ele é fiel, ele sustenta e ele mantém. E, nesse sentido, jamais ficaremos frustrados. Uma dessas promessas é a salvação. Né? Romanos capítulo 10, do versículo 10 a 13, diz assim: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, quem o invoca não será frustrado. Quem o invoca não será negado no seu pedido, né, de ter a vida eterna, a salvação, o perdão de pecados, a entrada no reino de Deus, no novo céu e na nova terra. Tudo isso é a maior bênção e é a maior vitória e é a maior promessa.
né, a salvação em Cristo Jesus pela fé por meio do arrependimento. Outra promessa que ele cumpre e que nunca será frustrada em nossa vida é a presença dele conosco, que está atrelada à salvação. Ser salvo significa estar junto de Deus. Ser salvo significa ter a presença de Deus. Hebreus 13:5, que a vida de vocês seja isenta de avareza, contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Então, a promessa da presença de Deus constantemente conosco. Agora, tem uma coisa, Nayara. A promessa de Deus nunca, a presença de Deus nunca nos deixa, mas às vezes nós não sentimos essa presença. E muitas das nossas crises e muitas das nossas frustrações, que são reais, porque são sentimentos reais, vêm do fato de nós não sentirmos a presença de Deus. E muitas vezes isso acontece, é o que os teólogos antigos chamavam de a noite escura da alma. É quando você ora e você não tem paz. Né? Você não está em pecado, os pecados você já confessou, né? Você está passando por uma luta, você está pedindo uma resposta de Deus, você está pedindo uma orientação e Deus fica em silêncio. Deus fica em silêncio. E aí você sente angústia, você quer sentir de novo aquela presença, aquele abraço de Deus que tira toda a angústia e você não sente nada. Isso acontece. Isso é parte da caminhada. Isso não é algo estranho, não é algo errado, digamos assim, na caminhada. Isso faz parte da caminhada. Se você conversar com um cristão mais experiente, ele vai te dizer, isso acontece. É assim mesmo. Né? A noite escura da alma, o silêncio de Deus, o momento da provação. Vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. O que é provação? O que é ser provado por Deus? Mas isso acontece. Mas a presença em si dele, ele está com você. Ele não te deixa. Isso é promessa inquebrável. Isso é uma promessa inviolável. Ele não te deixa e ele nunca te deixou. E mesmo quando você acha que ele não está contigo, ele está e sempre esteve. Outra promessa que Deus faz é a promessa de responder às nossas orações. E aí a gente entra num texto ao mesmo tempo simples, ao mesmo tempo conhecido, ao mesmo tempo polêmico. Quando a gente para pensar nesses conceitos de resposta de Deus, promessas de Deus, o que esperar de Deus, que é Mateus 7,7. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Jesus falou isso. E aí alguém pode falar, tá vendo? Olha aí. Olha aí a promessa que nem sempre é atendida. Porque eu já orei, eu já pedi, eu já busquei, eu já bati e eu não alcancei o que eu queria. Eu já me frustrei, eu já dei com a cara na porta, eu já esperei o diagnóstico X e veio o diagnóstico Y. Eu já perdi um parente para a doença. O meu casamento terminou. Já os meus filhos estão nas drogas. Então, a gente vê que, muitas vezes, Deus não responde às nossas orações do jeito que a gente queria ou do jeito que seria razoável esperar. Né? Mas quais são as condições para que Deus responda às nossas orações? A Bíblia nos fala. Em primeiro lugar, para Deus responder às nossas orações, precisamos orar. Né? Tiago diz, não recebeis porque não pedis. Então, orar, pedir. Jesus falou aqui, peçam e lhes será dado. Em segundo lugar, que essa oração seja de acordo com a vontade de Deus. Deus nos dá de acordo com a vontade dele. Deus nos dá aquilo que é bom para nós. Muitas vezes não sabemos o que é bom para nós, mas Deus nos dá aquilo que é bom para nós. Então, mesmo um não de Deus é uma resposta de Deus. Em terceiro lugar, precisamos ter fé, crer, confiar. Né? Às vezes precisamos perseverar
Então, na dúvida, ore, peça. Né? Vem um diagnóstico complicado, peça pela cura. Peça pelo milagre. Né? Ore, peça, confie, clame. Mas receba os nãos de Deus também como resposta de Deus. Deus responde não, às vezes. Isso é um entendimento também. Porque as provações também fazem parte do plano de Deus. Os pecados que cometem contra nós, Deus não é a favor do pecado, mas ele permite que os seres humanos façam suas escolhas, e os seres humanos às vezes pecam. E quando o ser humano peca, como no caso daquele motorista que escolheu dirigir bêbado e ceifou a vida de 3 idosas, o pecado dele gerou a morte delas. E às vezes coisas ruins acontecem a pessoas boas por causa dos pecados de outras pessoas. Esse é o mundo que Deus criou, um mundo onde existem ações e consequências. Só que as ações nem sempre são justas e, consequentemente, as consequências também não são justas. Mas Deus continua agindo, mesmo em situações injustas, como ele agiu, por exemplo, com José, em que os irmãos dele pecaram, os irmãos dele o levaram à escravidão, ao sequestro, mas Deus usou essa maldade dos seus irmãos para fazer o bem para Israel e para toda a sua família. Deus usa até mesmo os nossos pecados, os pecados de outros, para trabalhar na nossa vida. Né? As provações, elas fazem parte do plano de Deus. Romanos capítulo 8, nos versículos 28 a 30, nos dizem o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Mas que bem é esse? Deus age em todas as coisas segundo o seu propósito. Que propósito é esse? O propósito de Deus em nossa vida e o bem que Deus tem para a nossa vida é que sejamos semelhantes a Jesus. Então Deus usa todas as coisas, até as tragédias, os silêncios, as provações, as frustrações, os nãos. Deus usa tudo isso para forjar em nós um caráter semelhante ao de Jesus. Esse é o bem que as circunstâncias causam em nós. Esse é o propósito de Deus em nos criar e em nos salvar, sermos semelhantes a Jesus. E aí Deus vai conduzindo como um tapeceiro todas as coisas da vida. Então não é aquela ideia que as pessoas pensam às vezes: perdi meu emprego, então Deus está preparando um emprego melhor para mim. Não necessariamente. Você pode ficar desempregado muitos anos. Você pode arranjar um emprego pior do que você tinha. Mas Deus vai trabalhar nisso para cultivar o seu caráter. Seja humildade, seja dependência, seja desprendimento material, não sei o quê. Mas coisas que Deus vai trabalhar para forjar em você o caráter semelhante ao de Jesus. É isso que significa todas as coisas contribuem para o bem. Em Romanos 5, de 3 a 5, lemos, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. As tribulações, as lutas, elas estão criando algo dentro de nós. Elas estão criando coisas dentro de nós que Deus precisa serem criadas para cumprir o seu propósito da santificação, de nos tornarmos semelhantes a Jesus. 1 Pedro 1,
versículos 6 e 7. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A nossa fé é uma pedra preciosa, é uma joia, que precisa ser purificada pelo fogo. O fogo da provação faz com que as impurezas dessa joia sejam retiradas e fique somente o que é precioso. Esse é o sentido da provação. Esse é o sentido da tribulação. Em Hebreus 5, de 7 a 9, já que somos semelhantes a Jesus, ou que estamos sendo preparados para sermos semelhantes a Jesus, o texto nos diz assim: e ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O próprio Jesus precisou passar pela provação da obediência. O próprio Jesus precisou passar pela fornalha, pelo moinho, pela prensa. Getsemane é o jardim da prensa, é o lugar onde as uvas eram amassadas para formar o vinho. Jesus passou pela prensa e a gente passa também. Não quer dizer que é fácil, não. Dói. Você chora. Você fala igual Asaf. Você clama igual os filhos de Corá. Você fica revoltado igual Jeremias. Você fica desesperançado igual Jó. Mas a obra que Deus está fazendo é uma obra preciosa. É uma obra maravilhosa. E mesmo você ficando revoltado, mesmo você ficando frustrado, Deus te entende e Ele está contigo e Ele está trabalhando na sua vida. Então, se você está frustrado com Deus, corra para Deus. Lute com Deus como Jacó lutou. Se agarrou ali com Deus e brigou. Aí brigue mesmo com Deus. Faça como esses homens que nós vemos. Coloque para fora toda a sua frustração. Senhor, está doendo. Senhor, não aguento mais. Senhor, puxa vida. Mas não largue Deus. Se engalfinhe com Deus. Brigue com Deus, porque só Ele que pode curar o seu coração. Como Pedro diz, para quem iremos nós, Senhor? Só Tu tens a palavra de vida eterna. Né? Então, mesmo que você não sinta a presença dele, corra para a presença dele. Busque-o, ore-o. Né? A fé é uma escolha. Escolha definir na sua vida que vale a pena seguir a Deus. Está frustrado com Deus, meu irmão? Esse é o meu conselho para você. Corra direto para os braços do Pai. É isso aí. Pastorzão, tem aqui mais um áudio. Eu vou tentar ouvir aqui e te passo o recado, tá bom? Já que você não consegue ter o retorno aí. Da Josilene Amâncio. Peraí. Amém. A irmã Josilene, pastor Marcelo, tá aqui falando sobre alguns momentos em que ela ouvia muito falar sobre prosperidade, ela deixou isso entrar no coração dela e por alguns momentos ela até não soube lidar com isso, né? Mas aí ela ganhou uma maturidade espiritual, hoje ela entende como que de fato funciona a prosperidade do Senhor e agradece, né, por esse conteúdo que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Já ela sabe, ela entende que ela sabe ouvir o não de Deus, né? Resumidamente é isso, né? Ela entende o momento de prosperidade, de abundância, mas ela entende também o momento de falta, de prova ali, né? Como Paulo fala. Tem o pastor Francisco que está dizendo o seguinte: eu estou aqui reajuntando uns azulejos e recebendo essa aula com esse águia da palavra, pastor Marcelo. E ele pede para você comentar o seguinte, pastor, uma frase. Comente aí, ó.
não morrerei até que as promessas de Deus se cumpram em mim. Pois é. Essa é uma fake news, né? Essa é uma fake news do mundo gospel, porque Abraão morreu, Moisés morreu, né? Praticamente todos os heróis lá de Hebreus 11 morreram sem ver as promessas. Né? Um monte de gente morreu sem ver as promessas. E, aliás, tem promessas que você só vê depois que morre. Né? Tem promessas. O novo céu, quem não estiver vivo quando Jesus voltar, só vai ver o novo céu e a nova terra depois de ter morrido. Né? A promessa, a consumação máxima aí de todas as promessas de Deus, todas as bênçãos, a pessoa morreu. Então, isso é fake news, isso é totalmente absurdo. Né? Eu não canto esses cânticos. Quando tem esses cânticos aí com essas teologias, igual tem um cântico aí também que eu não canto, que fala assim, se eu me humilhar e eu me sacrificar, e eu colocar, aí eu verei. Não, gente, não tem essa, não precisa se sacrificar, mais nada, não. O que Deus tem para te dar é por graça, não é barganha. Mas essa aí quem tem promessa não morre, você pode dizer assim, morre sim, muita gente já morreu. Né? Você pode até receber promessa de Deus antes de morrer, mas é bônus, né? É extra, né? Porque você tem que crer em Deus que ainda que você morra, Deus vai cumprir suas promessas. Aí sim, ainda que eu morra, né? Mesmo morrendo, verei a bondade do Senhor. Né? Como Davi falou, olha, o Senhor não deixará que o meu corpo sofra decomposição. Né? Ele, sem saber, estava profetizando sobre Jesus. Mas ele falou, olha, ainda que eu morra, né? Jó falou isso também, né? Mesmo sem ter uma noção clara do que ele estava dizendo, ele disse, olha, ainda que eu morra, eu vou me levantar e vou receber a promessa. É isso. Essa é a certeza que a gente tem. Né? Deus vai cumprir, mesmo que a gente morra, né? Ainda assim viveremos para ver e viver a plenitude da bênção de Deus em nossa vida. Muito bem. O irmão Joseli, lá de São Luís do Maranhão, ele mandou também uma mensagem, né? Perguntando se Israel tivesse compreendido, né? Esse plano de Deus, essa obediência, será que ele teria sofrido menos? Com certeza, né? Deus fala de, Israel, meu povo, por que você está sofrendo tanto? Por que você não volta para mim? Por que você não se arrepende? Se você tivesse voltado para mim, você não teria sofrido isso. A nossa vida, né? Nós somos Israel também, nós fazemos isso e muitas vezes a gente quebra a cabeça por nossa responsabilidade, por nossa culpa, por não seguir e não ir pelo jeito difícil, pelo jeito fácil, né? Tem um jeito fácil e um jeito difícil, a gente às vezes prefere o jeito difícil. É isso. A Rosilene da Silva colocou, boa tarde, pastores, muito bom, aprendi muito hoje nesse estudo, como sempre, de grande proveito. Obrigado, Rosilene da Silva, Deus te abençoe, minha irmã. Temos a Marta Cabral, boa tarde, Nayan, pastor Marcelo, excelente ensinamento. Dou graças a Deus pela existência da Rede 316, pelos excelentes ensinos. Deus abençoe pastor Marcelo, continue sendo usado por Deus. Também não canto e nem digo amém para determinadas orações. Está aqui a Marta Cabral de Gandu, Bahia, comentando com a gente também. 4h13. Quer concluir, pastorzão? Tem mais algum recadinho aí sobre o nosso tema de hoje? Que tema interessante. Não sei se tem mais alguém aí no YouTube que esteja mandando alguma mensagem. Aqui no YouTube tem a Sebastiana que registrou aqui, né? Deixa eu ver o que ela... Jamais Deus vai me frustrar, muitas vezes frustro meu Jesus, mas ele não me frustra, né? Nunca, jamais. Boa tarde, estou ouvindo vocês aqui. Se eu me frustrar é porque eu mereço e esperarei até o dia, porque não é do meu tempo, é do tempo dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui é o comentário da Sebastiana Soares. Maravilha. Obrigado. Maravilha. É isso, meus queridos. Resumindo, né? No nosso relacionamento pessoal com Deus, muitas vezes a nossa vontade não vai estar de acordo com a vontade de Deus. Então, muitas vezes a gente vai se desentender.
O segredo é você sempre lembrar que se você se desentende com Deus, o errado é você. Eu já poupo o seu caminho, né? Eu já poupo o seu tempo. Tá de mal com Deus? Beleza, é possível. Mas saiba, o errado é você. Então, quanto antes você entender isso, enquanto antes você entender que Deus ele é perfeito, você não, é mais fácil, menos sofrido vai ser o caminho aí do retorno ao relacionamento feliz e pleno com o Senhor. Isso. Show de bola. Obrigadão mais uma vez, pastor Marcelo. Deus te abençoe, tá bom? Bom final de semana. Agradeço a todos os nossos ouvintes e fico feliz de estar participando aqui com vocês, né? E a gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Já tem um assunto da semana que vem, pastor? Sim, nosso tema da semana que vem é Defenda a Fé com Amor. Defenda a fé com amor. Ok. Tá marcado, então, sexta-feira que vem, às 15h. Abraço, meu querido. Deus te abençoe. Um abraço. Fiquem com Deus. Amém. Sextou na Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.